Uma pesquisa realizada pelo Instituto FSB, encomendada pelo Banco BTG Pactual, mostram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto para o Palácio do Planalto com 43%. Seguido, o presidente Jair Bolsonaro tem 29%. E logo depois aparecem Ciro Gomes com 9% e Sérgio Moro com 8%. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o atual ministro da Defesa e general Braga Neto deve ser sim seu vice na chapa pela disputa à reeleição. Vamos ouvir. Estamos na reta final de acerto com partidos. Muito partido quer fechar comigo, por exemplo, desde que o Tarcísio, em São Paulo, vá para o partido dele, né? Não seja 22, seja outro número qualquer. A mesma coisa no tocante a outras pessoas que estão no meu partido, estão no Ministério no momento e disputarão a eleição por São Paulo. Então, esse acerto vai se afunilando, esses acertos, e a gente vai chegar a um bom termo no limite final, né? Dia 2, que é a questão de filiações do partidário, e depois ali em agosto, que é a reta final da composição da chapa em si. A questão do vice, decidimos que não reconduziríamos o vice Mourão para disputar as eleições. Ele disputará, com o nosso apoio, o Senado pelo Rio Grande do Sul. Obviamente, vocês vão tomar conhecimento que vai ser meu vice, né, apesar de só ser em agosto, pelas possíveis saídas de ministros agora, dia 31 de março. Eu não quero adiantar agora o nome dele, o Sara talvez saiba, né, pode sugerir ou tentar aí adivinhar, ele vai acertar, tenho certeza disso, tem liberdade para falar se ele achar, mas devemos ter um vice que demonstre à população que é um vice que não é para ajudar a ganhar a eleição, é para ajudar a governar o Brasil. Ganhar a eleição, vamos assim dizer, é bem mais fácil, né, ou menos difícil do que governar. A experiência do Salles foi fantástica de me entender aqui em Brasília. Conheceu por dentro o poder, os interesses, as pressões, o que alguns de outros poderes querem fazer a todo custo para te tirar daquela cadeira. Porque essa cadeira minha mexe com centenas de bilhões de reais todo ano. Você pode ver, tinha estatais no passado, ou bancos oficiais, ou ministérios que eram entregues para partidos políticos. E ali, aquele partido votava quase 100%, tudo que o governo necessitasse, porque senão ele perderia aquela fonte de, vamos falar, de influência junto ao eleitorado, para não sermos aqui deselegantes. Então, isso tudo tem que ser levado em conta, e eu tenho que ter um vice que não tenha ambições de assumir a minha cadeira ao longo de um processo, ao longo de um mandato. Por isso, né, eu posso adiantar para vocês, né, hoje em dia, por coincidência, o vice é de Minas Gerais, mas não quero adiantar o nome dele. Tá aí, gente, a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje de manhã em entrevista exclusiva aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan News. Serrão, é o Braga Neto mesmo? Tudo indica que sim, mas vamos aguardar, porque essa sucessão presidencial está cheia de surpresas. Jair Bolsonaro, por enquanto, está sabendo jogar o jogo, fazendo factoides, lançando nomes, experimenta um daqui, testa outro dali, para ver o que se encaixa, para ver qual é a resposta política e da opinião pública. Ele está fazendo o movimento certo. Agora, as pesquisas de novo que aparecem e indicam Lula na dianteira, pesquisas feitas por banqueiros, a hora em que eu consegui acreditar nessas pesquisas é a hora em que Vladimir Putin vai virar um democrata, uma mocinha leve, alegre e tranquila. Marco, o que o Braga Neto agrega ao presidente da República? Só fazendo uma premissa aqui, antes o meu juridiquês de padaria do que o ar de intelectualoide da revista Piauí aqui de Lilian Schwartz da vida. Então, fico muito mais à vontade com minha quermesse. Eu acho que o Bolsonaro ele está exercendo aí a escolha de um vice, né, que não tente sabotá-lo no que se refere ao desempenho das funções do cargo. Ele não perdeu o Mourão enquanto apoiador, né? O Mourão está junto com ele lá no Senado como campanha, e então isso daí está alinhado, mas ele está escolhendo um vice mais discreto, diferente do Lula, que está querendo escolher vice para acenar para o centro, para a centro-esquerda e para alguns débeis mentais da centro-direita, que pelo menos se auto-intitulam centro-direita e não são porcaria nenhuma, né? Tipo, e eu não vou falar que é débil mental, mas
que fez declaração contra o Telegram recentemente, o Amoedo, Reinaldo Azevedo. Quer dizer, você percebe que eles são tomados pela conveniência, única e exclusivamente, e pela oportunidade de tentar fazer valer algum interesse pessoal, algum interesse próprio deles. E nunca busca pela verdade, que é o que a gente faz aqui, pelo menos. Constantino, eu quero ouvir seu comentário. Eu acho que é por aí, veja, o Mourão foi um bom vice. Ele falou algumas horas ali demais e tudo, gerou uma desconfiança grande numa base bolsonarista, mas eu não vejo ele como um traidor, não. Acho que é mais a história do good cop, bad cop. Ele é mais uma frente diplomática para a turma da mídia, enquanto que o Bolsonaro já é odiado mesmo. O Bolsonaro está escolhendo alguém com um perfil parecido, militar, discreto, mais discreto ainda do que o Mourão, e essa coisa do militar é importante, que aí vão pensar duas vezes antes desses golpismos aí de tentar derrubá-lo a todo custo, né? Agora, sobre a pesquisa, é isso, Paulo, comentar de novo uma pesquisa que coloca o ladrão que não pode sair na rua com mais de 40%, isso feita, ou pelo menos financiada, por um banqueiro que era muito próximo, tinha até sonhos esquisitos com o Guido Mantega, né? Eu acho que é um negócio realmente que é desnecessário comentar. Piperno, eu quero ouvir seu comentário e também uma avaliação sua sobre o Braga Neto. O Braga Neto sempre teve fama de ser, um general puxa-saco, né? Um general que fala o que manda ele falar, faz o que tem. Não tem luz própria e tal. Agora, eu vou falar um negócio para você. A direitária realmente anda muito preocupada, porque não consegue mais somar força. E você sabe que eu estava agora aqui, enfim, o Constantino citou o banco, né? Pactual, né? Por exemplo, foi exatamente o Pactual por onde passou, muitos anos atrás, o ministro Paulo Guedes. Agora, vejam, então não vale a pesquisa que tem o banco, não vale a pesquisa que tem o jornal, não vale a pesquisa que tem a revista, não vale a pesquisa do Instituto Independente, ou seja, não vale pesquisa nenhuma, porque pesquisa nenhuma vai dar o mitomaníaco aí situação favorável. Quer dizer, você sabe que hoje, Paulo, eu tive a curiosidade de puxar umas pesquisas de março de 2021, porque foi exatamente naquele mês em que o ex-presidente Lula resgatou aí a integralidade dos seus direitos políticos. E tinha uma pesquisa, inclusive, com um instituto importante e tal, mas encomendada por um canal de televisão, enfim, concorrente nosso e tal. Naquele momento, Bolsonaro tinha 31 e o Lula 21. Você vê, passou um ano, Bolsonaro não saiu do lugar, até desceu um pouquinho, né? E aí a gente vê quem avançou e quem ficou pelo caminho. Muito bem. Marcos, você queria comentar? Eu vi que você me pediu a palavra. Não, eu só queria lamentar que o Piperno vive num mundo paralelo e enfim... O mundo real é o seu. Ele tem essa mania que a esquerda tem de projetar as ilusões pessoais dele e as vontades pessoais dele no mundo fenomênico. Então ele quer acreditar em algo e daí ele tenta mudar a realidade projetando isso no discurso. Não, tem pesquisas de uns 10 institutos. Isso, todas elas dão o mesmo resultado. Então, eu não tenho por que acreditar numa outra realidade, né? Afinal de contas, talvez você viva num mundo de Poliana aí. Valeu, Piauí. Mas daqui a um tempo, quando apertar essa a direitária. O Piperno vai ter... Vai lá, Constantino. O Piperno vai ter uma boa narrativa, vai ter várias explicações que ele vai puxar na cartola depois, quando a diferença não for mais essa diferença que estamos vendo hoje. Então vai ter um monte de explicação para uma coisa que qualquer pessoa sensata já sabe que não é uma questão de previsão. É uma questão que os institutos todos vão fazer um ajuste. É verdade. É que nem querer... De novo, por favor, de novo, o suposto, entre aspas, líder nas pesquisas, até agora não teve condição de sair às ruas de maneira normal, sem tomar vaia, sem ter o apulpo negativo popular. Ao contrário do Jair Bolsonaro. Então, muita calma agora, é hora de esperar, aguardar. A eleição ainda nem começou, não há nem definição ainda das chapas. Vamos ter certeza se Lula realmente será candidato. É no meio do ano que se vai ter certeza absoluta disso. Tem muita coisa na economia para andar, para se resolver, até a definição partidária, junho, julho, agosto. Olha só, gente, em discurso ao MST no Paraná, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas ao Congresso Nacional. Nós vamos ouvir. Eu posso dizer para vocês uma coisa com a minha experiência de 50 anos de vida política. O Congresso Nacional Brasileiro nunca esteve tão deformado como ele está agora.
Ele nunca esteve tão antipovo como ele está agora. Ele nunca esteve tão submisso aos interesses antinacionais como eles estão agora. Esse Congresso é um Congresso, talvez o pior Congresso que nós já tivemos na história do Brasil. Muito bem, tá aí a fala do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Piperno, essa é uma estratégia acertada por parte do Lula, justamente de bater no Congresso, enfim, porque quando ele fala de Congresso Nacional, ele está falando de 513 deputados e 81 senadores de uma vez só. O que você acha? Eu achei que foi um discurso para convertidos, está falando lá para o MST, mas um discurso ruim, porque quando ele fala que esse é o pior Congresso da história, ele, por exemplo, está ignorando, e eu não sei se ele parou para pensar nisso, que o Brasil, por exemplo, já teve um Congresso que contou com a participação de senadores biônicos nomeados pela sórdida e assassina ditadura. Então, aquele Congresso foi pior do que esse, que mal ou bem, mal ou bom, foi um Congresso que teve todos os seus parlamentares eleitos pelo voto. Fala, Constantino. Não, ele deve estar com saudade do Congresso dos 300 picaretas que ele comprou com o mensalão, né? É esse o Congresso que ele deve sentir falta e saudade. O Piperno ignorou esse detalhe. Agora, veja, o ex-presidente e eterno ladrão Luiz Inácio Lula da Silva estava falando ali para o MST. Ele já disse que o MST e o MTST, aliás, o Boulos agora desistiu da candidatura ao governo de São Paulo, ele já disse que vai governar com essa turma. Então, eu fico perplexo quando eu vejo no Estadão, que o Piperno leva muito a sério, a Eliane Cantanhede dizendo que tem uma briga interna porque o PT moderado quer um Lula mais assim, assado. Que PT moderado? O MST moderado? O invasor do bem? Aqueles marxistas charmosos? É uma palhaçada falar em PT moderado. Esse é o Lula. Você pode colocar 30 Alckmins em volta do Lula para ninguém poder enxergar o Lula. Mas quando alguém fizer assim e conseguir vê-lo, vai ver isso aí. Sujeito com um boné de um movimento criminoso invasor. Já governou por 8 anos. Aliás, o Brasil virou 6ª, 7ª economia do mundo. Hoje vai virar 15ª. Vamos lá. Tem uma diferença, né? Marco. O Piperno, ele tem mostrado as suas verdadeiras cores aqui. Piperno, o que você acha do MST? Você é favorável a um movimento desse daí? Você acha que é um movimento razoável ou não? Eu acho que o MST envelheceu. Perdeu a sua função. Paulo, assim, essa resposta do Piperno, para mim, já é a pior possível. Você acha não que pode fazenda que tem trabalho escravo... Não, você me fez uma pergunta, então agora eu vou te fazer outra. Por exemplo, fazenda onde se registra a ocorrência de trabalho escravo, você acha que ela tem que ser desapropriada? Primeiro que não existe mais trabalho escravo, existe trabalho análogo à escravidão, até de acordo com o conceito jurisprudencial que foi desenvolvido em cima disso. Certo. Segundo, existe bastante livro aí a respeito desse tema, inclusive de autoria do Leandro Narlock, que ele fala sobre como você tem... De extrema-direita. Caramba, não dá, viu? Aí todo mundo da extrema-direita. Até o Narlock não. O Narlock é mega moderado, super tranquilo. Você precisa ler mais livro dele. Aí, ó, você tá louco. Vamos lá. Tem vários casos que chegaram no Supremo. Não, mas olha só, a reação do Paulo até me preocupa um pouco. Quer dizer que os outros que o Piperno coloca selo de extrema-direita, tudo bem? Tudo bem, meu ponto é dizer aqui o Narlock não é de extrema-direita de maneira nenhuma. Mas bolsonarista. Existem vários casos, lá de 2018, vários casos que a jurisprudência existe aí, é fácil do pessoal da audiência ver, que chegam no Supremo como trabalho análogo à escravidão, e na verdade não era nada disso. Então tem muita mistificação. Era Ministério Público do Trabalho mas se for constatado, autuando a empresa por não ter salada na alimentação das pessoas que estavam lá no meio da fazenda. Foi muito rolando lero. Não, mas tem isso sim. Ele tinha que só estudar um pouco melhor para se pronunciar. Estuda. Só que o problema o juridiquês de padaria. O problema do MST que ele defende tanto é exatamente o oposto, não tem nada a ver com isso. Não, mas você não respondeu. Tem a ver com invasão de propriedade privada. Você não respondeu a pergunta que eu te fiz. Acabei de responder. Não, você rolou. Eu quero saber o seguinte, se for comprovada a presença de situação análoga à escravidão, você é a favor da desapropriação? Você tem todo o rigor da lei para a pessoa que faz isso. Agora, você não pode apontar para todo mundo e falar, eu vou expropriar você, eu vou desapropriar você, por causa de um movimento que a gente sabe que é corrupto. Não, mas isso a gente existe. vê, você gosta de jogar, Piperno, com a galera da Globo que vende boné do MST que acha cool.
O pessoal acha cool isso, Paulo. Mas você não respondeu a pergunta. Porque o pessoal tá tudo... Deixa eu responder. Condição análoga à escravidão na cabeça do Piperno, quando ele tenta vender para enganar o trouxa, né? É um cara acorrentado e levando chibatada. Sabe o que na prática quer dizer na nossa lei trabalhista bizarra? Não tem nada disso. Que até a espessura do colchonete entra em questão. Até a espessura. Se o Piperno não quiser admitir que criaram um monte de burocracia para poder usar o arbítrio da lei para perseguir, ele está realmente vivendo em outro país. Eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria dos processos não tem o que o Piperno está ensinando, que é confisco de passaporte. Serrão, é a sua vez agora. Não tem nada disso. É mundo delirante do Piperno. O que tem que ficar bem claro, chamando o VAR para isso, é que Luiz Inácio Lula da Silva, o descondenado pelo Supremo, continua flertando com o crime. O que o MST faz é invasão de propriedade ilegal, isso é crime. Então, quem flerta com crime e promete trabalhar com essa turma está fazendo apologia criminosa. Agora, o chorinho dele em relação à classe política desqualificada do país é porque o Centrão não fechou com o Lula. E Lula contava que o Centrão iria trair Bolsonaro e fechar com ele nessa aventura de candidatura presidencial dele, que eu repito, é inviável, é pura mentira o que essas pesquisas indicam Lula como possibilidade de favorito. Ele é favorito a voltar a ser presidiário. Seria isso se isso aqui fosse um país sério.